Fala, rapaziada, tudo bem? Espero que você esteja bem. E se você é corintiano, já pode notar, né, que eu tô com a camisa aqui, uma camisa mais antiga do Corinthians, da época da Batavo. Esse vídeo é sobre Corinthians. Esse vídeo é principalmente um auxílio para você, torcedor, que está meio perdido sobre tudo o que se tem falado em relação à política corintiana. Eu, como locutor que sou, narrador esportivo de uma rádio grande aqui em São Paulo, né, como a Band News FM, a gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa que a gente não pode falar, porque não tem prova, e porque também não faz parte do meu trabalho, né? O meu trabalho é levar emoção até você, e cabem aos repórteres irem atrás da notícia, e é exatamente sobre isso que eu quero dizer aqui. A ideia desse vídeo não é passar pano para a atual gestão do Corinthians. Eu não vou nem citar nome de ninguém. O intuito desse vídeo também não é passar pano para as administrações anteriores do Corinthians. Eu tenho um único objetivo com esse vídeo: é mostrar para você, corintiano, que o que está acontecendo nesse momento dentro da política do Esporte Clube Corinthians Paulista nada mais é do que um duelo de narrativas que visa única e exclusivamente o poder dentro da instituição. E que nenhum dos dois lados que estão brigando e que nessa segunda, 20 de janeiro de 2025, podem inclusive selar o impeachment, mesmo que provisório, né, via conselho, afastamento do Augusto Melo do Corinthians. E as coisas que saíram na imprensa, que saíram no Fantástico no domingo, que o Thiago Salazar, da Gazeta, também expôs, e, enfim. Né? É muita coisa sendo dita e você, torcedor, que é quem realmente importa, muitas vezes é feito de joguete nesse momento, né? Porque existe uma preocupação com o futuro da instituição, que em campo tá bem, ganhou as duas partidas no Paulista, o time aparentemente mantém a pegada do ano passado, então, dentro de campo, as coisas estão funcionando. Só que, dependendo do que acontecer fora de campo, o que acontece lá dentro vai ser impactado e vai ser impactado de uma maneira muito importante, tá? Então é o seguinte, o Fantástico ontem colocou alguns depoimentos. Eu vou aqui me valer de um perfil que, em tese, traz notícias e destrincha um pouco aquilo que o Corinthians, como o Corinthians aparece, né, nas reportagens, enfim, em redes sociais e tudo mais, que é o perfil Fiel Imprensa. Eu vou até compartilhar a tela com vocês. Eu vou só aqui fazer o corte, né, como manda o figurino, né, porque senão fica tudo feio. Eu não quero que deixar nada feio aqui para vocês. E sim visível, né? Mas para que vocês vejam como é que a coisa tem funcionado, tá? Então tá aqui, ó. Eu não tô aparecendo, né? Mas tudo bem. É, deixa eu ver se eu consigo corrigir isso. Mais a tela. Pronto, agora sim. Muito bem. Tô aqui. Então, o Fantástico ontem trouxe uma reportagem com depoimentos sobre o que tem acontecido em relação à Vaidbet, que é o principal motivo de toda essa celeuma envolvendo o Conselho do Corinthians. Então tem uma acusação contra o Augusto. Então, e veja, aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Quando essas reportagens vêm à tona, elas não saem do nada. Existe um inquérito policial, um inquérito que envolve Ministério Público,
As autoridades públicas estão investigando o contrato do Corinthians com a Vai de Bet. Se quem está lá na presidência do Corinthians hoje é o Augusto, o Zezinho, o Rubão, o Duílio, é o Corinthians. Está sendo investigado pelas autoridades públicas de São Paulo porque essa negociação com a Vai de Bet pode ter o envolvimento ou ter uma parte desses valores repassados ao crime organizado. Veja bem, isso é uma investigação da polícia e que a imprensa divulga, porque é um ato público. É uma investigação do poder público, envolve a sociedade, envolve crime. O que está sendo investigado aqui não é se houve um roubo ao Corinthians. É uma coisa que vai além disso. Porque se fosse só isso, seria algo restrito ao Corinthians. Não é isso que está sendo olhado. O que está sendo olhado é que esse dinheiro, ou uma parte dele, ou uma comissão dele, não interessa, isso a polícia que vai dizer, pode ter caído na conta de empresas que estariam, segundo a polícia, ligadas ao crime organizado. Então, o que esse perfil aqui no Twitter está fazendo é, na verdade, colocar aqui em texto os pontos da reportagem do Fantástico de ontem à noite, tá? Então, se houve intermediário ou se não houve. Então, pelos vídeos dos inquéritos, dos depoimentos ao inquérito, os supostos intermediários nunca receberam o valor da comissão que caiu na mão desse Alex Cassundé. Tá? Veja, de acordo com o promotor de justiça do inquérito, é uma autoridade pública, gente. A maior parte do dinheiro pago a Alex Cassundé foi passada para empresas fantasmas no litoral que são relacionadas ao PCC. Isso foi dito lá na Globo. De acordo com o promotor de justiça do inquérito, não é um jornalista que está inventando para derrubar o presidente. Essa é a primeira narrativa que você precisa desconfiar. Se você realmente é torcedor do Corinthians e não é torcedor de dirigente. Tá aqui. Tá? O que diz a defesa de Augusto Melo, que ontem também falou ao Sport Record, né, na estreia lá do programa, do Kleber Machado e da Paloma Totti. Augusto Melo afirma, atenção, e a acusação confirma que não ficou na reunião de negociação do contrato até o final. Quem finalizou os últimos detalhes foi o Marcelo Mariano, que inclusive no final da semana passada saiu do cargo, ou vai sair, enfim, saiu a informação que ele não vai ficar no clube mais. Inclusive cita que Marcelo Mariano, que sempre foi um braço direito do Augusto Melo, que resistiu ao afastamento dele já em outras oportunidades, sempre apresentou a empresa de Alex Cassundé como intermediador do negócio. Toninho Dueto, que foi um dos que falaram lá, ao Fantástico, né? Acho que é ele que é o sócio do Gustavo Lima, inclusive, foi apenas indicado para a realização dos shows de marketing, por razões óbvias. O Marcelo Mariano diz que a Vai de Bet não fez nenhuma objeção ao contrato, mesmo quando foi assinado, o que mostra que houve lisura na negociação. E sem a atuação do Cassundé, o contrato não seria fechado. Então, não tem nada de muito novo nessa matéria que o Fantástico deu ontem. Tá? O que a gente vê é que o Augusto Melo não ficou até o fim nessa história e delegou isso ao Marcelo Mariano, que é o braço direito dele. Isso todo mundo confirmou. Tá? Então houve um momento em que o presidente do Corinthians, aí, pessoa física, saiu do negócio. Mas o que está sendo investigado é o clube e as pessoas que fazem parte da gestão do clube. Então, o Augusto, como presidente do Corinthians, isso respinga nele, mesmo ele não tendo ficado até o final. Porque é um funcionário dele, né?
Também é possível ver que o contrato realmente deveria ter um intermediário, a questão é que a pessoa indicada não é a correta. O que não necessariamente configura um crime. Não necessariamente. Né? Só que a gente vai ter que esperar o inquérito acabar. Não tem muito jeito. Né? Para a gente ver o que acontece nessa situação. Então, narrativa do lado de cá, da gestão atual. Existe um complô do Conselho da Renovação e Transparência para derrubar a atual gestão. Ok? E deste complô fazem parte os jornalistas que divulgam matérias negativas sobre a gestão. E aí você tem que ficar desconfiado. Por quê? Porque essa investigação é da polícia. É um promotor de justiça que está à frente do caso. A imprensa apenas divulga o que chega de informação de quem está investigando. Ora bolas, se você é um jornalista e a autoridade pública do Estado te repassa uma informação de que está investigando um clube como o Corinthians, com mais de 20 milhões de torcedores, no envolvimento de um contrato de patrocínio com uma bet suspeita, e que uma parte desse valor poderia estar sendo repassado ao crime organizado, você não vai divulgar? Você entende que isso é muito maior do que quem está na presidência do Corinthians hoje? Você consegue perceber a diferença de peso disso para aquilo que é o jornalismo? Então, quando algum torcedor, quando alguém te falar que isso que está sendo dito pelos jornalistas que estão cobrindo essa investigação é algo orquestrado, desconfie. Porque quem está atrás disso é o poder público. E me parece que o poder público tem algo mais importante para fazer do que ficar preocupado com a política interna de um clube de futebol. Você não acha? Pois bem, então é o lado de cá. O lado de lá diz o seguinte, que o lado de cá é uma loucura tudo isso, né? Mas a renovação e transparência, por um lado, diz que há muita gente da imprensa passando pano para Augusto Melo e batendo só, exclusivamente, na renovação e transparência, na gestão do Duílio, na gestão do Andrés, na gestão do Mário Gobi, do Roberto de Andrade, enfim, das dívidas que eles deixaram para o clube e que há uma parte da imprensa que defende única e exclusivamente o Augusto Melo de qualquer maneira. O que também não é verdade. Porque você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. O que eu quero dizer com isso? Quando um comentarista, quando alguém num programa de televisão dá uma opinião sobre algo, tá? Essa opinião ela pode estar contaminada por uma simpatia. Não deveria, mas acontece. Por uma proximidade para um lado B, um lado Z. Tá? Isso é opinião. Um programa, sei lá, os donos da bola. É um programa de opinião. As pessoas dão opinião. Tá? Podcast, não sei o quê. Opinião. O que a gente está falando aqui são fatos. Então, quando a imprensa divulga a investigação que está sendo feita sobre o caso Vaidbet, a imprensa está fazendo o seu trabalho de mostrar à sociedade algo que está acontecendo. Se alguém acusar alguém aqui, não vai ser o repórter. É a investigação, é um inquérito que vai indiciar alguém para que esse alguém seja julgado ou não. Seja julgado certamente, mas punido ou não. Essa mesma imprensa, quando mostra uma reportagem sobre as contratações infindáveis
na base corintiana que vem de muito tempo, os valores, as dívidas que viram milionárias por falta de gestão no Corinthians. Então, poxa, o Matias Rojas foi embora, o Corinthians não pagou, a dívida vai triplicar. É um fato. O Ramiro tá cobrando o Corinthians tal, porque não pagou uma dívida de X, virou Y mais 2. É um fato. É um fato. Tá no balanço do clube. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo que está sendo gravado aqui e sem nenhum tipo de corte, edição, porque eu não vou fazer edição. Quer dizer para você o seguinte, torcedor, torcedora do Corinthians, que muitas vezes se sacrifica para comprar um ingresso caro para ir à Neoquímica Arena assistir um jogo, para pagar os milhões de streamings que tem aí para ver o jogo do Corinthians, cada jogo num lugar diferente. Para você, corintiano, corintiana, de fato, que se preocupa com o destino do clube, porque isso aqui pode ser uma bomba na imagem do clube. Um impeachment é um prejuízo enorme para o clube. Só que é difícil você tomar um lado nessa questão. Porque os dois lados têm elementos concretos para que você possa fazer, no mínimo, críticas pesadas aos dois lados. Os dois lados. E aí, para mim está muito claro, e quando a gente vê, por exemplo, uma discussão pública no Twitter entre a Gaviões da Fiel e o Rubão, que tem como grande legado ter rebaixado o Corinthians em 2007, a gente mostra que existe um aquartelamento do Conselho Deliberativo do Corinthians que é absolutamente contrário ao que o Corinthians significa fora do Parque São Jorge. Isso para mim está muito claro. O presidente do conselho, ou um dos conselheiros, antes da última reunião, disse isso claramente: quem manda no Corinthians é o conselho. E o Corinthians não é o conselho, o Corinthians não é o Parque São Jorge. Só que o Parque São Jorge está destruindo o Corinthians. Eu vou repetir. O Parque São Jorge está destruindo o Esporte Clube Corinthians Paulista. E é o Parque São Jorge todo. Todo. O que não viu o que 16 anos fizeram com as finanças do clube. E aquele que hoje não tomou o cuidado necessário para que o Corinthians hoje não estivesse num inquérito policial. Não houve esse cuidado. Então os dois lados merecem, no mínimo, críticas pesadas. Pesadas. Só que, como acontece no poder aqui no nosso país e no mundo, né? Porque isso está agora institucionalizado, o foco ele é dividido, porque aí você divide as pessoas em opositores da Renovação e Transparência e opositores do Augusto Melo. E aí essas pessoas elas ficam brigando, todas elas corintianas, elas ficam brigando ou usando o bode expiatório, que é a imprensa, enquanto eles estão lá mandando no clube. Todos eles. E aí, ao invés das pessoas se unirem para combater o real inimigo, elas estão divididas, brigando entre elas, enquanto o poder se esbalda nele mesmo. É exatamente o que acontece na política em Brasília. Está refletindo aqui. Então, não sei se esse vídeo vai ter muita visualização, também não me importa. O que eu estou falando aqui é aquilo que eu acredito. Você, corintiano, não compre de olhos fechados nenhuma versão única sobre essas coisas que estão acontecendo, vão acontecer hoje e vão continuar acontecendo no Corinthians em 2025. A situação do clube é delicadíssima.
As pessoas que estiveram à frente e o grupo político que esteve à frente do Corinthians nos últimos anos arrebentaram com o clube e quem assumiu agora não é diferente. É isso que você precisa entender. Não é diferente. O contrato do Memphis foi certamente vazado por alguém de dentro do clube. Tá rolando uma sabotagem? Tá rolando uma sabotagem. Beleza. Mas você, corintiano, se tivesse uma empresa, você faria esse contrato com o Memphis? Certamente não. Então existe a narrativa, estão querendo ferrar o atual presidente, mas também existe o fato de que ele está fazendo coisas perigosas para o Corinthians, que dão certo no campo, mas podem estourar lá na frente. Então não é nada pessoal com A, B ou C. Acredito eu que nenhum repórter ganha ou perde nada se a mudança da gestão do Corinthians é X, Y, Z, o ordenado dele vira o mesmo no final do mês, gente. Vocês não têm ideia do que é o trabalho de um jornalista. E que muitas vezes não tem nenhum respaldo dentro da própria, do próprio lugar em que ele trabalha, né? Ele simplesmente vai atrás das histórias e quando elas têm algum substrato, eles publicam. Como sempre aconteceu. Então, cuidado. Não seja torcedor de dirigente. Dirigente está lá por ele, está muito claro. Pelo poder, não é pelo clube, não é por você. Acorda. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.